boa tarde a todos, com imensa alegria que nos encontramos no simpósio para fazer assim este percurso de comunhão entre nós, de gratidão e de ação de graças a Deus e de alegria por podermos acolher mensagens tão oportunas e tão interessantes que nos abrem horizontes, que nos fazem ver mais longe e que nos fazem abrir caminhos de esperança, como ainda agora ouvíamos, para o futuro e para a nossa missão e para o nosso ministério. Vamos estar à vontade, vou procurar traduzir em síntese aquilo que tinha escrito e fazer disto também uma forma de proximidade e de comunhão entre nós. Comecei por lançar o olhar para os diversos simpósios do clero realizados pela Igreja de Portugal a partir do Concílio. Começámos os simpósios em 1993, no primeiro simpósio, este é o 8º, e penso que esta perseverança nos diz da importância que estes momentos têm para todos nós, para a nossa vida, para o nosso encontro, para a nossa missão e o contributo que certamente dá às nossas comunidades. É pelas comunidades e pelas pessoas que aqui estamos. Não é apenas uma atitude de interesse pessoal, estamos aqui para abrir caminhos ao nosso encontro com o mundo e à nossa proximidade com o mundo. Faz-nos bem ver os temas dos simpósios. Se quiserem ter este cuidado e ver os assentos privilegiados neste arco do tempo, desde o Concílio até agora e concretamente desde 1993 até agora. Lembro também que há 10 anos houve um congresso nos 40 anos do Decreto Presbyterorum Ordinis em Roma, em que eu tive a graça de participar, organizado pela Congregação do Clero e realizado na Universidade Lateranense. E esse congresso teve o tema e o título que tem este nosso simpósio. No meio dos outros homens, somos pastores e irmãos. As atas deste congresso estão publicadas em italiano e têm também este título, Pastores e Irmãos. Pensei num segundo momento partir da análise e do estudo das cartas do Papa João Paulo II aos presbíteros. Ao longo do seu pontificado, de 26 anos, o Papa escreveu todos os anos aos presbíteros e foi com a ajuda de um sacerdote jovem da Diocese do Porto que fez a sua tese de mestrado sobre este tema, que me ajudou muito a inspirar também que as cartas do Papa João Paulo II poderiam ser uma bela referência para este trabalho desta tarde. Pensei que, à luz destes prismas e destes contributos, nós devemos, a meu ver, compreender a vida e o ministério do presbítero, situado num tempo concreto e inserido no mundo real, este mundo que ouvíamos esta tarde e esta manhã. Facilita-me este trabalho e por isso eu posso avançar algumas ideias e algumas reflexões que tinha feito. Facilita-nos imenso este trabalho, a reflexão brilhante, bela, tão oportuna que nos fez o Padre Carlos Carneiro esta manhã, e ao mesmo tempo encontramos também com ele no concílio e com o texto conciliar Presbyterorum Ordinis a referência estruturante para a descoberta do que é a nossa identidade e o nosso ministério. Mas torna-se ainda mais fácil esta nossa reflexão. Eu penso que talvez até ela fosse desnecessária para podermos ter um tempo mais longo de contemplação e de reflexão a partir do belíssimo painel desta tarde. Ajudaram-nos os intervenientes e a doutora Fátima Campos Ferreira na moderação, ajudaram-nos a doutora Lídia Jorge, o doutor Pedro Mexia e o doutor Henrique Leitão a vermos assim os horizontes e os desafios, com esta serenidade e com esta profundidade, com esta clarividência e com esta acutilância e ao mesmo tempo com este respeito pela nossa missão, pelas nossas dificuldades, mas também com um incentivo à nossa esperança e à nossa confiança. Quero ainda dizer que aquilo que eu souber dizer se junta, isso sim, é verdadeiramente importante e friso este aspecto. Se junta à minha palavra a vida e o ministério de tantos sacerdotes, de todos vós, e daqueles sacerdotes com quem cruzamos ao longo da vida, neste tempo pós-conciliar e já antes. Depois de nós, outros virão, tenhamos certeza,
a dizer pela vida o que deve ser dito da vida dos presbíteros em cada tempo e em cada lugar, e a mostrar-nos no ministério presbiteral o que Jesus, o bom pastor, vai moldando no dia a dia de cada sacerdote, com paciência. O Senhor Jesus tem paciência connosco, mas também tem alegria pelo trabalho enorme realizado. E cada sacerdote é disto testemunha, quando se entrega generosamente ao povo que Deus lhe confia por mandato e na comunhão da Igreja. O que mais eu desejo, e isto me bastaria, é que nas minhas palavras se acentue o testemunho e a exemplaridade da vida e do ministério dos presbíteros, que nesta hora Deus concede e oferece à Igreja de Portugal. Primeiro ponto que gostaria de referir, e faço rapidamente, no roteiro dos documentos da Igreja a partir do Concílio. Decidi partir dos documentos da Igreja sobre a formação, a vida e o ministério dos sacerdotes. Esta abordagem introduz um novo elemento à nossa reflexão, não apenas a vida e o ministério, mas também a formação, porque a formação é recorrente no ministério da Igreja e é essencial e necessária, eu diria mesmo imprescindível, para compreendermos muito do que à vida e ao ministério presbiteral dizem respeito. A abordagem dos documentos da Igreja pode dividir-se em dois momentos. Um primeiro que vai desde 1965, no termo do Concílio Vaticano II, até 1992. Em 1995 publicaram os dois documentos, todos sabemos, que são importantes. Em 28 de outubro de 65 foi o Decreto Optatum Torcius sobre a formação dos padres, e depois, em 7 de dezembro, foi o Decreto Presbyterorum Ordinis. Mas no seguimento deste primeiro tempo, nós chegamos à referência essencial também do percurso desses 50 anos, que é a belíssima exortação apostólica do Papa João Paulo II, que deu o título Pastores Dabo Vobis, dar-vos em pastores, e que foi publicada em 25 de março de 1992. Seguiu-se-lhe depois a publicação pela Congregação do Clero do Diretório para o Ministério e para a vida dos presbíteros. Neste primeiro tempo são muitos os documentos que eu me dispenso de citar, até porque temos acesso fácil ao seu elenco, mas são sobretudo documentos que visam a formação do clero e de uma forma muito abrangente e muito diversificada, desde a importância do ensino da filosofia nos seminários, até às orientações sobre o celibato sacerdotal, até ao ensino de direito canónico, até à formação teológica, que é tão necessária, dos futuros sacerdotes, à formação litúrgica, a alguns aspectos mais importantes da formação espiritual nos seminários e até às orientações sobre a comunicação social. Nós tivemos hoje aqui connosco quem nos pode dizer isto muito e bem, mas também é necessário que lembremos que a própria Igreja já em 1986 dizia aos seminários, aos reitores dos seminários, da importância de abrir o espaço de formação dos nossos seminários para a capacidade dos nossos futuros padres compreenderem os desafios da comunicação social. Se partirmos depois para um segundo momento, nós vemos que o Diretório para o Ministério e Vida dos Presbíteros, que foi publicado em 1994, deu origem à concretização de novos documentos, que foram sobretudo sobre a colaboração dos fiéis leigos no Sagrado Ministério dos Sacerdotes, foi o apelo à reflexão sobre o presbítero mestre da palavra em vista do terceiro milénio, foi a identidade missionária do presbítero na Igreja como dimensão intrínseca da sua identidade e foi também o sacerdote ministro da misericórdia divina. Aqui regressarei porque farei desta referência um dos momentos essenciais da minha reflexão. Fazendo assim este trajeto e sem me demorar muito, queria vincar a importância dos documentos do magistério em todo este itinerário de formação permanente do clero e de formação inicial dos seminários. Passo já a um segundo capítulo.
em que eu chamo a evocação das etapas da história e intitulei desta forma: do estilo que nos vem da origem e da seiva que nos percorre desde a raiz. Nós éramos convidados a entoar cânticos e a dar lugar à poesia, à arte e à sabedoria e à ciência. Eu creio que na nossa vida, até para a tornar mais serena, mais equilibrada, mais motivadora, mais dialogante, nós temos de ter este contributo maravilhoso da poesia, da arte, da literatura, do cinema, da cultura, porque só assim nos abrimos à capacidade de comunicar com as pessoas do nosso tempo, de entendermos em chave de leitura da sua vida concreta aquilo que é importante para a linguagem do Evangelho no nosso tempo. Todos sabemos que a vida e o ministério de presbítero nascem de Cristo, o bom pastor, e só pode ser na configuração com Ele que a nossa vida se constrói e o nosso ministério se realiza. E no curso da história, a vida e o ministério de presbítero tiveram matizes e estilos concretizados no tempo, em resposta às realidades socioculturais de cada época e às exigências de cada lugar. Isto não é novo, e conhecer a história dá-nos ânimo e abre-nos caminho para sermos capazes e dignos da história dos tempos modernos. Num primeiro momento, e também sem me demorar muito, todos nós o sabemos, num primeiro momento da vida da Igreja, logo desde os tempos apostólicos, os presbíteros surgem como primícias dos apóstolos e deles recebem tarefa de servir a construção da unidade na comunidade. Sublinhamos esta preocupação, a unidade na comunidade. E sendo o bispo aquele que ocupava o lugar de Cristo, os presbíteros eram chamados a ocupar o lugar dos apóstolos, reunidos à volta de Cristo, para em presbitério trabalharem na unidade da comunidade. Santo Inácio de Antioquia valorizava o presbitério como senado do bispo. E segundo a tradição de Hipólito, e de acordo com o ritual da ordenação, o presbítero recebe o Espírito como carisma de conselho para ajudar o bispo no governo, como seu colaborador e membro do presbitério. E estes três elementos são essenciais na nossa vida. E nós, bispos, precisamos muito da realização concretizada destes três elementos. Vós, caríssimos padres, tendes o carisma do conselho. Nós temos a obrigação de vos ouvir e tendes a missão de seres colaboradores e membros do presbitério. E este desafio, esta consciência de sermos membros do presbitério não é secundária, vamos ver que ela é central. Importa, por isso, regressarmos aqui, todos nós, quase 20 séculos depois, para valorizarmos na vida e no ministério de presbítero esta dimensão da unidade do presbitério. Na relação com o bispo, na partilha comum da solicitude eclesial e no exercício pleno da caridade pastoral, que de nós deve fazer pastores com o coração de bom pastor. Ninguém age por si e ninguém pode agir isoladamente. Nós somos presbitério e aí compreendemos melhor a beleza e o encanto e o fascínio de sermos presbíteros. Nos séculos IV ou VIII, valorizou-se mais a vida apostólica do presbítero, a necessidade de distinguir e diversificar a vida do padre secular, da vida dos monges e a urgência de dar resposta a novas realidades de missão, sobretudo no mundo rural, faz da pastoralidade o traço mais identificativo da vida e do ministério do presbítero. São muitos os autores, já aqui foram referidos hoje alguns, e os livros dedicados a este tema. Lembremos São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e aqui mais perto, Santo Isidoro de Sevilha. Com a Idade Média, e eu avanço, perde-se espírito da apostolicidade e realça-se o lugar e a missão do bispo, afirmamos o valor da hierarquia e acentuamos a dimensão mais clerical da vida em presbitério. O desejo de corresponder à secularização da sociedade não impediu, todavia, que
que os sacerdotes também se deixassem tocar por esta onda de escolarização. Daí o relevo dado à vida monacal e ao surgimento das ordens religiosas, e daí também a importância e a urgência dos concílios. Todavia, entre o muito de bem que o esforço de uns e o testemunho de outros nos deixou, daí recebemos um legado extraordinário, que foi a capacidade de lhes terem dado os primeiros passos na formação sacerdotal organizada. Os futuros sacerdotes formavam-se nos presbitérios, junto com o bispo e na comunidade dos presbíteros. Deste tempo, avançado pela história, chegamos à época de Trento, em que vemos ressurgir a teologia e a espiritualidade presbiteral. Abrem-se aí perspectivas missionárias, hoje tão importantes e tão atuais, e também caminhos místicos de apelo à santidade. O Concílio de Trento, ao querer realçar o sacerdócio dos padres, esqueceu em muito o sacerdócio do povo de Deus. E isto foi um prejuízo. Mas graças a Trento também superaram-se desordens clericais, nasceram movimentos de reforma, surgiu abundante literatura sobre santidade e os decretos tridentinos sobre os seminários e a formação tiveram boa aplicação nas dioceses de Portugal, ainda que tardias em muito. Reavivou-se o cuidado pelo rebanho e o zelo pastoral. Concretiza-se no pastor este desejo de conhecer o seu povo, de o alimentar solicitamente com a palavra e com os sacramentos, de lhe oferecer diariamente a Eucaristia, que se dá como exemplo e que se ocupa dos pobres e dos necessitados. A reforma da Igreja exige ao presbítero o cuidado por si próprio, na verdade de uma vida de oração, de castidade, de pobreza e de obediência. O Concílio de Trento trouxe-nos também um perfil de bispo, verdadeiramente pastor de almas, de que é exemplo o beato Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. A incursão que diz na história tem também o intuito de procurar perceber, porque se juntou a este simpósio, o desejo de refletir sobre a vida e sobre o ministério do presbítero, aproximando de nós a vida e o exemplo de Frei Bartolomeu dos Mártires. Passo assim à indicação já do que nos vai ocupar no dia de amanhã. Foi longo o caminho e grande esforço, que passo assim rapidamente vindo de todo lado, incentivado pelos papas, reavivado por iniciativas posteriores, de que é belo exemplo o Concílio de Tarragona em 1717, ao impor as célebres conferências eclesiásticas, em que os párocos deviam participar e que tanto bem trouxeram à Igreja e que continuam com outros nomes e outros estilos ainda entre nós. E trouxeram-nos também exemplos e modelos de sacerdotes, como aqui foi referido, que fizeram um caminho com outros sacerdotes. São ainda hoje uma luz e uma bênção o cura de Ades, Antoine Chevrier, João d'Ávila, o cardeal Messier, o padre Américo, o padre Luís Archer, e então Manuel Antunes e tantos outros que nós conhecemos, e tantos aqueles que no anonimato passaram pela nossa vida, mas não deixam de estar presentes no nosso trabalho e no nosso ministério. E assim chegamos ao Concílio Ecuménico Vaticano II, para que daqui possamos partir, dando resposta a cada dia que passa à questão que aqui nos traz: que vida e que ministério para o presbítero do pós-concílio. E centramos agora, também em jeito quase telegráfico, no tema que aqui nos traz neste momento. Mas sem perdermos o que nos disse o padre Carlos Carneiro e aquilo que ouvimos, porque são no painel da tarde. Só assim nós entenderemos aquilo que nos espera também neste momento de reflexão e o horizonte da vida e do espaço de missão a que somos enviados. Intitulei este momento como a identidade do presbítero presente na sua vida e no seu ministério. O decreto Presbyterorum Ordinis foi aprovado por 2.390 votos favoráveis e 4 contra. Esta referência não é desprezível. A doutrina explanada foi desenvolvida mais teoricamente na Constituição Lumen Gentium, no decreto Christus Dominus,
sobre o munus pastoral dos bispos. Ao situar a igreja local como igreja propriamente dita, dado ser presidida por um sucessor dos apóstolos, e ao colocar o presbítero como sacerdote de segundo grau no sacramento da ordem, o concílio criou uma comunhão sacramental que regula e origina e configura a vida e o ministério do presbítero. Embora o concílio não tenha elaborado propriamente dito uma teologia do presbiterado, como fez do episcopado e do laicado, lembra-nos, todavia, no Sínodo Extraordinário dos Bispos de 1985, 20 anos depois do concílio, que os decretos sobre os bispos e sobre os presbíteros constituíram a origem de uma compreensão mais profunda da natureza da ordem. E é esta compreensão do sacramento da ordem que se faz o centro e o eixo da teologia do ministério ordenado e, por isso, da vida do presbítero e da identidade presbiteral. O presbítero não está ao serviço do episcopado, mas é com ele corresponsável pela missão. Já o decreto presbiterorum ordinis tinha afirmado: nenhum presbítero pode cumprir cabalmente a sua missão isolado e como que por sua conta, mas apenas unindo as suas forças com as dos outros presbíteros, sob a direção dos que estão à frente da Igreja. Antes de concretizarmos algumas referências mais situadas neste tempo sobre a vida e o ministério do presbítero, gostaria de trazer à nossa reflexão alguns elementos que julgo essenciais. E é aqui que eu gostaria de chamar a vossa atenção, porque algo de novo eu inspirei-me em dois textos que depois vou referir, mas penso que isto nos pode ajudar, porque é mais concreto. São 7 pontos essenciais, também no contexto do painel desta tarde. Primeiro, nós estamos no nosso tempo, este tempo de pós-modernidade, a um ritmo acelerado de transformação e de mudança epocal. Estamos perante alguns desafios que temos de ter permanentemente presentes. Primeiro, a emergência de novos ministérios na Igreja, e nomeadamente do diaconado permanente e de tudo aquilo que prescreve o Cânone 517, parágrafo 2º. Sabemos que o bispo diocesano pode confiar uma parte dos serviços pastorais a um diácono, a um fiel ou a um grupo de pessoas, devendo embora designar um sacerdote encarregado da paróquia. Às vezes isto mete-nos medo, e nós não devemos ter medo. Só devemos ter medo de ter medo. Por isso, este desafio tem de estar presente, tem de abrir o nosso coração e os nossos caminhos de ação pastoral no tempo de hoje. Segundo aspecto, segundo ponto, a especificidade do ministério presbiteral. A Igreja fala muito de diversos carismas, mas de facto, nós presbíteros andamos todos a fazer o mesmo. Todos têm de ser especialistas em liturgia, em catequética, em arte. Eu propus, e permito-me esta referência muito próxima, o ano passado, na reunião com as vigararias de Porto Cidade, de que as nossas reitorias dessem respostas diferenciadas a procuras diferentes. Não podemos ter 10, 20 paróquias, temos 132 igrejas, templos na cidade do Porto, e só no centro histórico temos 18. Se todas as igrejas se abrirem diariamente para fazer o mesmo, podemos não ter gente a quem o mesmo seja dirigido. E as reitorias a mesma coisa. Por isso, temos de viver também esta especificidade. E isso não belisca a identidade e unidade do presbitério. Torna-nos convergentes e complementares naquilo que fazemos para bem da Igreja e para a abertura àqueles que nos procuram, sejam os que estão dentro da Igreja, como dizia o Padre Carlos Carneiro, sabendo que ninguém é católico praticante na plenitude, sendo aqueles que nos procuram, às vezes por caminhos silenciosos, discretos e até ignorados. Há tempos ouvia uma figura relevante da vida nacional dizer-me: não imagina, Dom António, a nostalgia que eu tenho de Deus.
e a dificuldade que tenho de descobrir caminhos que me conduzam a Deus. E eu disse-lhe, é importante também que pense nas pessoas que a podem acompanhar nesta procura de Deus e nestes caminhos da descoberta de Deus, que muitas vezes passa pela experiência da Igreja, mas que muitas vezes vem também depois ao conjunto e ao conhecimento da Igreja depois do encontro com Deus. Terceiro ponto, que é importante também nós refletirmos: o valor da vida comum na vida e no ministério dos sacerdotes. O padre Manuel Mourão, na referência que fez, diz, e eu conheço que desde há muito tempo, há muitos anos, creio que desde há 32 anos, se não me engano, ele vive em equipa com 2 sacerdotes, o padre Edgar e o padre António Luís do Espírito Santo, na sua diocese de Vila Real. Os documentos da Igreja não cessam de apontar a vida em comum como um dos sinais da configuração da vida sacerdotal. Será possível continuarmos a olhar passivamente para o modo como vivem os sacerdotes, tantas vezes sós, isolados e, por que não dizê-lo, às vezes até abandonados? Porque também eles se auto-abandonam e se auto-marginalizam. Como eu gostaria que fôssemos mais rápidos, mais próximos, mais atentos. Concretamente, faço aqui o meu exame de consciência a ir visitar todos os sacerdotes e mais vezes. Quarto ponto que gostaria que refletíssemos: são muitos os questionamentos que recebemos das mudanças culturais, a que assistimos sobretudo na Europa e nos países ditos desenvolvidos. E hoje, esta tarde, ajudou-nos a aprofundar de uma maneira muito sábia e muito bela quanto estas mudanças culturais não nos devem meter medo, mas devem abrir-nos caminhos de esperança e de abertura. O estudo está feito em várias obras publicadas, abundam documentos da Igreja também neste campo, mas as mudanças são tão rápidas e nós às vezes somos tão lentos. Às vezes acomodamos-nos passivamente num pessimismo desolado, em lamentações estéreis, ou multiplicamos-nos num superativismo de iniciativas que se atropelam umas às outras. Temos pouco tempo para refletir, temos poucos passos para rezar, e fomos aqui desafiados a não fazer apenas nos templos. Temos pouca destreza para planear, para programar, para acompanhar e para avaliar os nossos planos pastorais. E eu tenho da vida uma visão muito otimista, e por isso não é isto nem recriminação, nem crítica, nem pessimismo. Eu vejo que estamos todos empenhados em dar resposta também a este desafio. Quinto ponto destes 7 que eu identifiquei: a presença nos nossos presbitérios, e eu digo com respeito e com gratidão, na Europa, de muitos sacerdotes vindos de outros países e de outras culturas. E são em si um bem, se os soubermos acolher, enculturar, integrar e abrir espaços de complementaridade na missão, como sejam os sacerdotes nas nossas dioceses, vindos da África, do Brasil, da Polónia, etc. Basta referir que na França 10% do clero paroquial é africano. É uma realidade da Europa. E isto também nos deve fazer interpelar e refletir. A presença e o dom da vida consagrada nas igrejas locais. Devíamos fazer uma reflexão séria sobre a presença, sobre as mútuas relações e sobre a ação pastoral das comunidades religiosas nos nossos presbitérios diocesanos e na vida e na ação da igreja local, sobretudo nas responsabilidades paroquiais que lhes confiamos e que muitos assumem com extraordinária generosidade. Este ano da vida consagrada poderia ajudar-nos a dar passos nesse sentido. Tenho receio que não o tenhamos feito. Sétimo aspecto: o exemplo e o testemunho do Papa Francisco. O Padre Carlos Carneiro, esta manhã, quando enumerou os 3 elementos que construem e constituem a realidade do tempo presente, disse o acontecimento do Papa Francisco.
E ouvíamos aqui esta tarde também dizermos desta surpresa que todos temos de todos gostarem tanto do Papa Francisco. E nestes todos estamos todos nós também. Como respondemos nós ao apelo do Papa? Que nos pede que sejamos uma igreja de discípulos missionários com capacidade para levarmos a alegria do Evangelho a todas as periferias. Eu penso que estas 7 questões nos ajudam, que são questões que nos interpelam, nos ajudam a compreendermos também a importância dos tempos que vivemos. E se estas questões nos interpelam, eu ouso, humildemente, mas ouso adiantar no rumo da vida e na alegria do ministério, há uma busca de respostas. E é talvez esse aspecto que eu gostaria de fazer convosco, sabendo que cada um saberá fazer muito melhor do que eu. As respostas só são possíveis se nós partirmos deste princípio. Nada na vida se faz com receitas, a não ser na culinária, nem por decreto, mas também em tudo quanto à vida e ao ministério do presbítero diz respeito. Nada se faz sem procura da verdadeira identidade do presbítero e sem a ajuda de todos aqueles que, sendo da Igreja ou não só, querem ajudar-nos também a nós e ajudar a sociedade a ser melhor. Basta ter o desejo de construir um mundo melhor para as pessoas de boa vontade fazerem apelo ao contributo da Igreja. Mesmo que não professem a nossa fé, mesmo que não sejam os católicos praticantes, como nos habituávamos segundo o código tradicional, mas há tanta gente bem intencionada, há tanta gente de boa vontade, temos de olhar o mundo com este sereno otimismo pelo bem, embora saibamos que também o mal, muitas vezes graça, como o joio no meio do trigo. É nossa chave que vou adiantar, é nessa chave que vou adiantar alguns elementos. Sei que também aqui, e na minha base de formação filosófica, não é possível dar respostas universais. Inspiro-me, porém, nesta procura nas intuições, e é através de um texto muito belo do Cónigo Arnaldo Pinho, que faz referência, foi aí que eu encontrei esta citação. Inspiro-me nas intuições de Monsenhor Diego Coletti, reitor do Pontifício Colégio Lombardi de Roma e conselheiro nacional do movimento dos escuteiros católicos. E não é indiferente esta junção, reitor do Pontifício Colégio e conselheiro dos escuteiros católicos, que dava alguns conselhos para os padres do terceiro milénio. Faço meus estes conselhos, procurando traduzi-los para a nossa realidade. E estes conselhos preocupam-se com os valores da verdade, da harmonia, do equilíbrio, da santidade, da alegria da vida e do ministério de presbíteros e de bispos. Ouvíamos nesta tarde uma elencagem longa, profunda e sábia daquilo que ao Padre se pede. Mas eu penso que é possível dar-lhe respostas no mínimo e no máximo, como nos disse também o Padre Carlos Carneiro esta manhã. São tantos e inúmeros estes conselhos quanto as 7 questões que antes vos coloquei. Ainda que não tenha a pretensão, mas isso era possível de responder pontualmente a cada uma delas. Primeiro conselho, se me permitires, como irmão, o sacerdote precisa de viver no Espírito. Para garantir a coerência cristã e sacerdotal da vida de um sacerdote, nada pode substituir o tempo necessário da oração e uma forte experiência espiritual que cada um de nós tenha interiorizado livremente. E este advérbio não está por acaso. Só quem interioriza livremente é que é capaz de saborear o tempo da oração, de ser criativo na descoberta dos espaços e de fazer da oração um tempo de comunhão com Deus e de abertura aos homens e mulheres do nosso tempo.
Segunda resposta, a maturidade da afetividade. É necessário garantir desde o seminário uma educação atenta, equilibrada e prudente, mas também positiva e harmoniosa, em ordem a uma correta gestão da nossa afetividade. O celibato não é um holocausto, é uma aceitação livre, em ordem a uma disponibilidade maior de se dar a Deus e por inteiro. Amar a todos e a cada um, como também já aqui ouvimos. Por outro lado, a fraternidade sacerdotal, a amizade, as relações de gratidão, e é tão belo dizê-lo. Quem seríamos nós se não fôssemos um hino e um poema diariamente cantado à gratidão daqueles que desde o berço nos ajudaram a ser o que hoje somos? Esta relação da gratidão dá-nos harmonia, dá-nos equilíbrio e dá-nos fecundidade como elemento indispensável para uma vida ao serviço dos outros e uma vida por inteiro e para sempre. A razão da felicidade, e está aqui o Sr. Dom Serafim, que num livro publicado sobre 13 testemunhos de sacerdotes em Cristo, e que eu gostaria de aqui reproduzir. Aliás, eu pensei fazer este texto a partir destes 13 testemunhos. Foi publicado pela editora Paulus no ano sacerdotal. O título do texto do Sr. Dom Serafim, permita-me esta referência, era A Felicidade do Padre constrói-se na fidelidade. A fidelidade é a felicidade, concluía eu. Terceira resposta, a necessidade de se conhecer a si mesmo. É frequente encontrarmos com pessoas que têm um difícil e pouco objetivo conhecimento de si mesmo. Nós vemos isto na nossa missão, com jovens e com adultos, com homens e com senhoras. E isto muitas vezes, quando nós não nos aceitamos e conhecemos, e quando nós não gostamos de nós mesmos, sem narcisismos doentios, mas com equilíbrio, com verdade, com beleza e com harmonia, isto não leva a aceitar o lugar que temos na vida com objetividade. E por isso muitas vezes podemos ser ressabiados e ressentidos, tornar-nos agrestes e ásperos. E não é essa a forma de Jesus ser, nem é isso que Ele nos pede que sejamos. Quarta resposta, sentido de uma missão universal e de uma fidelidade particular. O sacerdote deve ter um carisma de síntese. Pode não ser especialista em tudo, mas é o homem junto de quem as pessoas, nas suas mais diversas procuras, ansiedades, alegrias, são muitas as alegrias que as pessoas querem partilhar connosco. Nós vivemos na celebração de tantos momentos, dos batismos, dos casamentos, das festas de família, da amizade de famílias construídas e de famílias que se procuram. As famílias gostam de partilhar com o Padre as suas alegrias, mas procuram-nos também nos momentos dolorosos da vida. Ouvíamos aqui há anos, num simpósio, um dos sacerdotes que foi chamado a intervir num painel, o sacerdote de Braga, dizer: o meu pároco ajudou-me mais com as lágrimas que chorava diante de pessoas que sofriam do que com as muitas homilias que pregou e que eu já esqueci. Esta capacidade de termos uma missão universal que nos leva a pensar, como ouvíamos no poema daquela escritora e poetisa israelita, que a fronteira do teu coração toca também a minha fronteira. As fronteiras da nossa paróquia não erguem muros, abrem portas e estabelecem pontes. As fronteiras da nossa diocese também no respeito pela sua identidade local e geográfica, mas abrem-se a esta comunhão de todos. Esta missão universal é muito importante. O padre não pode ficar preso ao egoísmo de querer o melhor para a sua comunidade, mesmo que a comunidade ao lado viva tempos difíceis. A interparoquialidade, a dimensão vicarial,
o sentido diocesano do trabalho pastoral são hoje cada vez mais um imperativo da vida do sacerdote. Nós somos bispos das nossas igrejas locais, mas em comunhão com o Papa Francisco temos no Colégio Episcopal a responsabilidade também de todas as igrejas. E vós, queridos sacerdotes, em cada presbitério diocesano tendes a responsabilidade de todo o presbitério e de todas as comunidades também. Quinta resposta: capacidade de diálogo. O presbítero, mesmo que seja jovem, é chamado a levar a cabo um trabalho de diálogo aberto, sensato, atento, mas também muitas vezes interpelativo, dentro e fora da igreja. Não tenhamos medo do confronto e até da irreverência, às vezes, aparentemente. A irreverência não se conjuga muito com a reverência dos padres e dos bispos, mas é necessário a frontalidade e a verdade. Eu costumo dizer, e permiti-me esta parte, os padres da minha diocese e das dioceses que tenho servido, e esta é a quinta diocese, não precisam de me escrever, precisam é de me dizer que querem falar comigo, de se aproximarem. O diálogo estabelece, também por escrito e por meios, mas hoje, muitas vezes, quando recebi algum mail, respondia apenas: amanhã vou ter consigo. E no dia seguinte o texto do mail dito, olhos nos olhos, coração aberto, sentido de comunhão construída, objetivos comuns afirmados, era totalmente diferente. A tradução da linguagem escrita em linguagem oral, e não deixavam os problemas serem os mesmos, das preocupações serem comuns, mas o caminho tornava-se diferente. É necessário que nós, sacerdotes, tenhamos muito esta capacidade de diálogo. E tenhamos também isto que nos foi dito esta tarde: o mundo quer dialogar connosco. Sejamos criativos em abrir espaços novos de diálogo da Igreja com o mundo. A experiência recente que fiz deu a possibilidade de chamarmos pessoas de fora da Igreja, passa a expressão entre aspas, mas também para nos falar em ambientes que não eram da Igreja. E criou-se uma interligação que foi tão útil à Diocese e que mobilizou as pessoas e que nos abriu para temas e debates que nos ajudaram a percorrer caminhos de mobilização e motivação. Sexta resposta: devemos ter todos o cuidado de uma fé adulta naqueles a quem servimos. Esta, caríssimos irmãos sacerdotes e bispos, é certamente uma das preocupações maiores. Nós preocupámos com a iniciação cristã. Nos últimos 10 anos, publicámos catecismos novos, textos, o catecismo é o catecismo da Igreja, textos novos. No último ano publicámos todos os manuais de educação cristã, de educação moral e religiosa católica novos. Mas isso não atua nem por inércia, nem por pressão. É necessário que a iniciação cristã e que a formação se aprofunde, porque num país como é o nosso, em que se passou de uma fé sociológica comandada pelo consenso de massas e de uma cultura dominante, a uma fé que carece de convicções pessoais e motivadas, o sacerdote deve ser construtor de uma fé sólida, uma fé bem formada, uma fé adulta e uma fé que tenha espaço e lugar para aqueles que habitualmente chegam a Deus, se aproximam de Deus e da Igreja por outros caminhos, sejam os caminhos da arte, sejam os caminhos da cultura, sejam os caminhos da amizade, sejam os caminhos da preocupação social. Vamos, por isso, concluir com o último ponto, que é a atenção aos distantes. O Evangelho e a forma existente do Papa Francisco indicam-nos o caminho das periferias. Jesus dá muita atenção às ovelhas perdidas da casa de Israel. Urge esta capacidade de sair ao encontro dos que estão longe e não apenas de se ocupar com os que estão perto,
Ou pior ainda, se apenas vemos os que estão dentro da igreja. No seminário, às vezes nós tínhamos a tentação, que era um erro e um pecado, de vermos os que faltavam às orações de laudes e de recriminarmos os que estão dentro da igreja porque faltavam alguns. Se nós fôssemos ao encontro daqueles que faltavam, sem recriminar junto dos que estão da igreja porque estavam menos, nós estávamos a fazer um caminho cristão. E nós na igreja temos de ter, como foi dito aqui esta manhã, as portas abertas. Mas como nos diz o Papa Francisco, não apenas para que entrem os que queremos que venham, mas para que saiam os que é necessário que vão. Se nós nos sentarmos na nossa igreja, no nosso cartório, ou mesmo sentados na oração dentro da igreja, à espera dos que vêm, há muitos que nós nunca encontraremos. Mas se nós ajudarmos e formarmos os que vêm, para que com eles possamos ir ao encontro dos que não vêm, nós estamos a ser uma igreja missionária. Terminava e permito-me uma referência, peço só mesmo mais um momentinho, porque era este o aspecto mais importante, penso eu, para mim. Eu procurei fazer, eu não vou agora demorar, mas procurei fazer a partir, e com a ajuda do arcebispo Carlos Maria Martini de Milão, fazer uma leitura do discurso de Mileto do capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, sobre sacerdotes para o serviço do Evangelho. E olhai, seguindo os traços de Paulo, e faço apenas em tópicos, nós sacerdotes, assim como ele o fez na carta que escreveu aos cristãos de Éfeso, para dizer que ia partir em missão para Jerusalém e que não sabia o que esperava, depois peço-vos para ler os versículos 18 a 38 do capítulo 20, eu penso que os sacerdotes, e era isto que eu lhes pedia, temos de ser pastores e irmãos que tenham capacidade de dizer uma palavra de consolação e de ânimo, de esperança, como aqui ouvíamos esta tarde. Nós, sacerdotes, precisamos de ter este léxico e esta gramática. Habituemos-nos a usar, a declinar ou a conjugar em substantivos ou em verbos, em atitudes e em sentimentos, em tempos e lugares, em abertura do coração e disponibilidade de tempo, a termos para com aqueles que servimos uma palavra de consolação e de ânimo. Nós vemos nas nossas comunidades, na alegria imensa das crianças na catequese, no entusiasmo vibrante dos jovens, no número de crismandos e na multidão das nossas peregrinações. E depois perguntámos-nos onde está a perseverança. É a realidade da minha diocese, que é uma diocese com 2 milhões e 114 mil habitantes, com paróquias com 30, 40 mil habitantes. Sei que é a realidade diferente das dioceses do interior do país. Mas mais do que recriminarmos o que nos falta, saibamos consolar e saibamos animar as pessoas. No Padre, as pessoas precisam de encontrar este tom de confiança, esta palavra de ânimo e este gesto de consolação. Segundo, saibamos partir da memória do ministério à consciência da missão. Não nos fixemos apenas nesta consciência de que somos ministros do Senhor e somos, mas temos de ter consciência da missão que o Senhor nos convida a realizarmos e por isso nunca a revolta ou a condenação podem fazer parte das nossas palavras, porque nós estamos aqui para salvar e para ir ao encontro daqueles que precisam. São Paulo teve 3 anos em Éfeso, teve muita gente que o criticou, que discordou dele, mas isso não lhe desmereceu a capacidade de se lhe dirigir para agradecer os 3 anos que lá viveu e para lhe dizer que o acompanhassem na missão agora em Jerusalém, onde ele não sabia o que o esperava. Convido-vos a teres esta disponibilidade para a missão. São Paulo diz agora, conduzido pelo Espírito,
vou a Jerusalém sem saber o que me acontecerá. Caríssimos sacerdotes, senti-vos disponíveis, livres, e esta liberdade é que faz a alegria da nossa missão e a beleza da nossa identidade de padres. Ser apóstolo de Cristo significa pertencer-lhe a Ele, mas significa, ao jeito de Abraão, estar disposto para seguir para onde Jesus nos conduz. Abraão é o pai dos crentes, mas é o modelo dos obedientes. E às vezes nós fixamos muito no pai dos crentes e não referimos o modelo dos obedientes. Há dias li uma carta muito bonita do Sr. D. António Ferreira Gomes e faz-me bem reencontrar-me com a alegria e a bênção que são os meus antecessores e os nossos antecessores nas dioceses. E o Sr. D. António Ferreira Gomes respondia a um padre que lhe perguntava assim: Sr. D. António, o que é que quer fazer de mim? E ele responde: de ti não quero fazer nada. Quero que tu deixes fazer em ti o que Deus quer fazer de ti. E peço-te isto sim, que sejas um colaborador leal do meu ministério episcopal. É isto. O presbítero, quando se entrega à missão com disponibilidade, não se preocupa em conhecer o seu papel, a sua função e o seu futuro apenas. Terminava então dizendo que o presbítero é ministro do perdão e da misericórdia. A alegria que nos vem de Deus nos chamou primeiro e nos escolheu, dá-nos também a consciência de sermos apenas colaboradores do Senhor, que é o primeiro e o bom pastor. A certeza do perdão de Deus que somos convidados a receber dele, somos convocados para o partir. Rezamos diariamente a oração do Pai Nosso e dizemos: perdoa-nos, Senhor, como nós perdoamos. Uma comunidade fraterna constrói-se assim a partir da paciência, da bondade, da misericórdia e da reconciliação. São Paulo terminava, e eu concluo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, e dizia-lhes assim: confio-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de construir o edifício. São de Cristo estas outras palavras, emprestadas pelo Salmo 31, no versículo 6, e que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É assim também que nós, vossos bispos, ao terminar de cada dia e na alvorada de novos dias, sempre fazemos convosco e por vós, para que a vossa vida e o vosso ministério seja repleto das bem-aventuranças de Deus, que nos fazem felizes pela gratuidade, pela pobreza, pela mansidão, pela misericórdia, pela pureza de coração, pela justiça procurada e pela paz reconstruída. Que Maria, a Senhora de Fátima, nos ajude neste propósito e nos abençoe neste caminho. Muito obrigado.